Agora começar o nosso ciclo de palestras. Eu queria que você recebesse com um aplauso caloroso a presidente do Instituto Encontros, Ana Barreto. O Instituto Encontros cuida, assiste crianças com câncer. Ela vai estar aqui palestrando para nós e dando esse testemunho incrível. Bom dia, obrigada. Bom, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Toda a honra e toda a glória sempre a Ele. Agradecer ao meu pastor Mário por essa oportunidade. E eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês da minha história. E o tema da minha palestra é: a minha dor tem intimidade com o meu propósito. Antes de eu falar qual é a minha dor, qual foi a minha dor, qual é o meu propósito, eu queria primeiramente... Esse não é o primeiro, não. Tem que voltar, por favor. É o tema da palestra. A minha dor tem intimidade com o meu propósito. Esse já é um dos últimos. Mas antes de eu falar sobre mim, eu venho falar sobre o personagem principal. Aqui. Estava comigo, gente? Tá, o tema não está ali. Então, primeiramente, não é sobre mim, é sobre Ele, através de mim, mas com Ele, por Ele, para Ele, por causa dEle. Então, se eu estou aqui compartilhando com vocês o que aconteceu na minha vida, o que acontece até hoje, é por causa dEle. Então, primeiro eu falo sobre Ele, para depois compartilhar com vocês quem sou eu. Porque quem eu sou é por causa do nosso Senhor. Quem é Ana Barreto? Hoje eu sou uma mulher... Já vou começar a me emocionar. Hoje eu sou uma mulher de 54 anos, casada com o Marcelo há quase 30 anos, mãe do Marcelinho, mãe do Diogo, e aos 43 anos eu tive um câncer de mama. Fui diagnosticada com um câncer de mama, que é assustador, né? A humanidade da gente assusta, permite que a gente tenha medo, mas quando nós cremos num Deus que promete, que está ali de braços abertos e com o colo disponível para nos receber, a gente, de repente, muda a forma como nós encaramos os problemas que nos são apresentados. Então, aqui eu vou falar com vocês sobre uma pessoa. Outro dia o meu pastor pregou sobre isso, que Deus usa pessoas. Às vezes nós precisamos parecer que Deus está aqui sentado do nosso lado, né? Fala comigo, Deus. E Ele fala de tantas formas. Mas o que eu costumo dizer é que nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto. Nós precisamos andar com pessoas de Deus, porque Deus usa essas pessoas para falarem com a gente. E eu sempre fiz ação social minha vida inteira. Eu ia a orfanatos, eu ia a asilos, e eu fui muitos anos ao Lixão de Gramacho. E nesse dia aqui, foi outubro de 2014, foi o último dia que eu estive lá. No dia anterior dessa festa do Dia das Crianças, a Lê, essa minha amiga aqui, estava compartilhando comigo que ela ia retirar as 2 mamas dela. Porque a mãe dela tinha tido câncer de mama, a avó dela tinha tido câncer de mama, e ela queria prevenir essa doença e que ela queria tirar as 2 mamas. E aí ela me perguntou: você cuida das suas mamas? Eu falei para ela: sim, eu tenho 2 nódulos na minha mama. Inclusive, eu estou com os exames lá na minha casa, não consigo marcar, só para daqui a 3 meses. Ela falou: olha, pode parar de postergar isso daí. Dá um jeito, liga e você vai conseguir marcar esses exames. Me deu uma bronca. Quando eu cheguei a casa, eu liguei para o mesmo laboratório que eu tinha ligado aquela semana e que só tinha vaga 3 meses depois. Isso era uma sexta-feira. E a pessoa me respondeu assim: nós tivemos uma desistência para segunda-feira. Naquele momento, eu não tinha visto que já era Deus agindo através dali. Fui fazer o exame na segunda-feira, fui sozinha, porque, afinal de contas, era um exame de rotina. Eu acompanhava aqueles nódulos todo ano. E aí, quando eu cheguei lá, a médica muito séria, ficou 15 minutos fazendo aquele exame na mesma mama, no mesmo local. Depois de 15 minutos, eu perguntei para ela: doutora, tem algum motivo para eu ficar preocupada? Porque a senhora está aí há tanto tempo. E ela falou: você vem buscar esse exame daqui a 2 dias. Ele demora uma semana, mas você vem buscar o laudo daqui a 2 dias, porque você vai ter que fazer biópsia. Saiu, bateu a porta e me deixou ali.
Durante 1 minuto, passou tanta coisa na minha cabeça, na minha humanidade. Eu pensei, biópsia, câncer, morte. Isso independe do nosso grau de fé. Quando eu coloquei ali essa foto da mulher do fluxo de sangue, porque o que representa isso? Toda vez quando eu vou contar nas igrejas o meu testemunho, eu falo que eu toquei nas vestes do Senhor e que o Senhor sentiu a minha fé e que Ele caminhou comigo o tempo inteiro. E aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Deus perceberia o seu toque nas vestes dele? E foi exatamente isso que eu decidi viver quando aquela mulher falou para mim daquela forma que eu teria que voltar 2 dias depois. Liguei para o meu marido e falei com ele, olha só, a mulher não gostou de mim, a doutora não gostou de mim, ela disse que eu vou ter que fazer biópsia. É a negação. 2 dias depois, quem foi buscar o exame? Meu marido. O meu marido é um presente de Deus na minha vida. Maridos, amem suas mulheres todos os dias, como se fosse aquele dia em que você se apaixonou por ela. O meu marido liga para mim todos os dias para dizer que me ama e que eu sou a mulher mais linda do mundo. Nós vamos fazer 30 anos de casados. O que aconteceu naquele dia? Meu marido sumiu, não me ligou, e eu sabia que ele provavelmente tinha alguma notícia que não era tão agradável para mim. Quando eu cheguei à minha casa, ele estava em casa, não tinha nem ido trabalhar, o rosto inchado de tanto chorar. Ele me levou para o nosso quarto, deitou naquela cama e eu vi um homem que sempre foi uma rocha, se desfazendo, sumindo, deitando naquela cama, com medo, que eu nunca tinha visto. Aquele homem de Deus, um homem que tinha uma célula de homens, que era uma das pessoas mais, uma vida impactante, cuidando de pessoas na igreja. Quem era aquela pessoa? Naquele momento, Deus tocou em mim e falou assim, você vai ter que ser a força. Quando eu olhei para ele, ele falou para mim, eu fui buscar o seu resultado. Deu que você está com mais de 95% de chance de estar com câncer de mama. Eu olhei para ele e falei assim, e você está assim por quê? Eu tenho fé para ser parte dos 5% e não ser câncer. E tenho fé para ser parte dos 95% e ser curada. E eu tenho certeza que Deus tem propósitos na minha vida através desse câncer, que provavelmente é o que está por vir. Ele se levantou e recebeu uma força através da minha força, mas que não era minha, que era de Deus. Eu ali comecei a viver um testemunho que eu já tinha vivido outros. Eu sou a Ana, a mulher que não podia engravidar, mas isso é um outro dia que eu precisaria vir aqui. E eu sou mãe de 2 filhos que os homens diziam que eu não poderia ter. Então, desde o início, eu nunca perguntei por que eu. Senhor, por que eu? O que o Senhor está fazendo comigo? Não, eu perguntava, para que eu? O que o Senhor vai querer fazer através da minha vida com esse câncer, depois que veio a confirmação? E eu seguia, até o dia de sair o resultado da biópsia, eu seguia com fé de que poderia não ser. Quando veio a confirmação, choramos juntos, nos abraçamos e sabíamos que tínhamos um grande caminho pela frente, mas que traria vivências, experiências, compartilhamento. Por quê? Porque não é sobre mim. É o que eu vou fazer com isso para o outro. De que forma que eu vou enfrentar a dor que se apresenta na minha vida para mostrar para o outro que eu sou cristã e de que se eu tocar nas vestes de Jesus, ele vai sentir o meu toque, porque eu confio nele, porque eu tenho fé nele, de que ele não vai fazer o que eu desejo, mas que ele vai fazer o que eu preciso. Então, para que eu? Para ser instrumento de Deus, espalhando o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse sempre foi o meu versículo. E mais do que nunca, eu estaria prestes a enfrentar algo que eu precisaria repetir para mim todos os dias. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E foi assim que eu segui. Porque tudo podemos. Eu não sei qual é a sua dor. Todos temos. Mas se você coloca a sua vida à disposição do Pai, se você decide que a sua dor vai ser para você viver o seu propósito, que não é seu, mas que é para o outro, tudo fica muito mais leve. Ninguém falou que nós não teríamos provações nem dificuldades se nós caminhássemos com Jesus, ninguém. Só que se torna mais leve, nos dá uma força que só Deus para explicar. E aí Deus foi falando comigo o tempo inteiro.
Como eu falei para vocês lá no início, quando nós estamos com o coração aberto, quando nós estamos com ouvidos abertos, Ele vai te respondendo. E eu ia falando com Ele, Senhor, vai me mostrando que Tu estás comigo. E esse louvor, confia, calma tua alma, confia, saiba que Ele é Deus, confia, tudo já vai passar. Vocês vão me desculpar, né? Eu não tenho a voz boa, mas eu me converti através de um louvor. Então, o louvor realmente me toca de uma forma incrível e é a maneira como Deus mais fala comigo. E quando eu entrava no meu carro, que eu começava a orar, que eu ligava o rádio, na mesma hora era esse louvor que vinha o tempo inteiro. O Marcelo trabalhava no centro da cidade na época, o meu esposo, ele me ligava na hora e botava para eu escutar, ele passava numa loja e ia comprar alguma coisa, era sempre esse louvor. Era incrível, era o tempo inteiro. Não tinha como eu fraquejar, não tinha como eu não sorrir. As pessoas iam me consolar e elas saíam de lá consoladas na minha casa. Porque elas viam uma mulher que estava assim, meu Deus, essa mulher está enfrentando uma doença ameaçadora da vida. E como ela está enfrentando dessa forma? Eu estava enfrentando daquela forma porque eu tinha certeza que, independente do que eu passasse, Deus tinha um propósito na minha vida. E não é porque eu sou melhor do que ninguém ou mais preciosa do que ninguém, mas Ele falava claramente que aquele câncer não era para a minha morte. Era para a vida, não só minha, mas para as vidas que seriam impactadas e salvas através da história que Ele estava desenhando para mim. E a outra música, perdão, a outra, Creio que Tu És a Cura, foi quando, já no final do meu tratamento, o meu filho, os meus 2 filhos, que são milagres, né, são levitas, cantavam na igreja desde pequenininhos. E aí, quando nós celebramos que eu terminei meu tratamento, passou a ser o nosso louvor, né, preferido. Então, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. E aí, vou falar para vocês sobre consultas de cirurgia. Era para ter aparecido depois, mas depois eu falo sobre a mutilação. Deus era tão perfeito, Ele é tão perfeito, Ele foi tão perfeito durante o processo, que até os médicos foram sendo colocados na minha vida de forma sobrenatural. A oncologista foi a primeira médica que eu fui procurar. E o meu plano ia ser descredenciado em 15 dias. E eu consegui uma consulta com a melhor oncologista, especialista em mama. Ela me indicou um mastologista. O mastologista tinha sido o mesmo que uma amiga minha tinha me indicado. Uma amiga, irmã em Cristo. E aí, quando eu chegava lá, esse mastologista, depois eu vou falar o nome dele, ele me permite sempre... Ele olhava para mim e falava assim, você está entendendo o que está acontecendo com você? Aí eu falei, Tole, mas você está rindo. As mulheres sentam aqui, as mulheres começam a chorar, eu tenho que ficar dando lenço para elas ficarem enxugando as lágrimas. E eu falei para ele assim, pois é, sabe o que acontece? Eu tenho um Deus que está me dizendo que eu vou passar por tudo isso e que eu vou ser curada e que grandes coisas estão por vir. Ele olhou para mim e falou assim, o seu Deus faz a parte dele, você faz a sua e eu faço a minha. Ok. Mas eu orava por aquele homem, e ele sempre muito ríspido. Eu conhecia outras mulheres que falavam que ele era muito seco, que ele não dava o colo. E eu falava assim, gente, eu quero um médico que seja competente. Colo eu tenho do meu marido. Eu quero um médico que me ajude, que vá ser as mãos de Jesus. Independente, Jesus vai estar lá. E ele falava que o meu câncer era muito agressivo e que a minha cirurgia ia durar em média 7 horas, que provavelmente a minha axila estava tomada. E que provavelmente eu teria que fazer quimioterapia, porque provavelmente outras partes do meu corpo estariam tomadas. E eu só falava, ok, doutor. No dia da cirurgia, ele veio me falar, vamos lá, vamos começar. Só que aí atrasou, porque precisava chegar um expansor, que era um objeto que a gente usa na mama para substituir. Eu tive que tirar a minha mama toda. Eu fiz mastectomia. E aí, no lugar, eles colocam um expansor que é para substituir a prótese, enquanto você não faz a cirurgia da prótese. E aí, você vai se acostumando, seu corpo vai se acostumando para depois você colocar a prótese definitiva. Aquele expansor atrasou. E ele foi lá no meu quarto, ele falou, fica calma, não fica nervosa por causa do atraso. Eu falei, doutor, não estou nervosa. Tem algum motivo desse atraso, o senhor pode ficar tranquilo. Gente, eu dormi enquanto eu esperava o expansor.
De repente, chega quem? A líder da minha célula, chorando, brigando com o marido dela. Olha aí, ela já fez até a cirurgia, eu não consegui orar por ela. E ali eu olhei e eu soube por que o expansor tinha atrasado. E ali eu recebi uma das mais lindas orações de uma pessoa que me amava, de um casal muito especial na minha vida. E logo que acabou a oração, o que chegou? O expansor. E aí eu segui para a minha cirurgia, que duraria 7 horas. Meu marido ficou no quarto e ficou naquela paciência de 7 horas de espera. Com 1h30, o doutor Marcelo, aquele que disse que ele faria parte dele, chegou no quarto. Meu marido levou um susto. Ele, doutor, aconteceu alguma coisa? Ele, aconteceu. O câncer da Ana Paula realmente era muito agressivo. Só que a axila dela não estava tomada. O câncer não foi para outras partes do corpo. E a minha parte, que duraria quase 4 horas, e mais as 3 horas da cirurgiã, foi metade do tempo. E eu queria que você desse um recado para ela. Avisa ela que o Deus dela estava lá. Um médico que tinha certeza de quem faria era ele, se entregou, admitiu que o meu Deus estava lá, que ele operou, que foram as mãos dele, que foi ele que não permitiu que a minha axila estivesse tomada e que eu hoje estivesse aqui com vocês para compartilhar essa história. E aí o que aconteceu? Tirei a mama, fui para minha casa. Olha, Ana Paula, você vai sofrer muito com a recuperação porque é uma das cirurgias mais dolorosas. Eu estou esperando a dor até hoje. Eu fiz 10 anos de cirurgia agora em dezembro. Eu acabei meus 10 anos de tratamento da hormonioterapia agora em dezembro. E a dor não chegou. Mas, para uma coisa, realmente, ele precisou me preparar. Que eu estaria mutilada. Vocês imaginam, mulheres, mães principalmente, que já amamentaram seus filhos, o que o nosso seio representa para a gente? Imagina para uma mulher que achou que não amamentaria, porque, afinal de contas, os homens diziam que eu não seria mãe. Amamentei 2. E aí, de repente, cheguei à minha casa e era dia de tirar o meu curativo. Meu marido queria estar comigo, eu falei, não, esse momento é meu. E o médico falava, olha, você se prepara, porque você vai ver uma cicatriz enorme em forma de L. Ok. Eu também tirei a sua areola. Ok. Quando eu cheguei no banheiro, tirei o curativo. Eu preciso admitir a vocês que foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Eu chorei alto, chorei, mas em momento algum eu murmurei. Aquele choro nunca foi de raiva, nunca foi de tristeza, nunca foi do porquê. Foi um choro de uma mulher que se viu mutilada. Só que eu fui mutilada para ser renovada. E, na verdade, a minha cicatriz nunca foi um L. A minha cicatriz era um J. A minha cicatriz era um J de Jesus. Então, tudo depende da forma como você decide enxergar a sua dor. Para o meu médico era um L, porque mesmo ele admitindo que meu Deus estava lá, ele não tem a intimidade, nem o temor, nem o amor, nem a fé que eu vivo e que eu espero que vocês vivam, para que vocês possam tocar no manto, tocar nas vestes dele e ele sentir. Mas, naquele momento, quando eu vi que era um J, o meu choro de tristeza se tornou um choro de alegria, porque era mais uma confirmação de Jesus, de que ele estava ao meu lado. E de que eu iria ali viver grandes coisas através de uma dor. A mutilação não é só a parte do nosso corpo. A mutilação você pode ter na sua alma. Qual é a sua mutilação? O que te foi tirado? Qual foi o pedaço que te arrancaram? O que te fizeram, que te faz sentir mutilada? Eu vou falar uma coisa para você. A sua mutilação é a forma que Deus está buscando de fazer com que você encontre a alegria em meio à dor, com que a sua dor tenha intimidade com o seu propósito. Não pergunta por quê, não chora, não murmure.
as suas marcas, seja no seu corpo, seja na sua alma, as suas marcas são os seus marcos. É o meu marco quando eu decidi que eu não ia deixar que o inimigo me fizesse se sentir inferior porque eu não tinha uma mama, que o inimigo me fizesse sentir inferior porque eu podia ficar careca. É essa mutilação que Deus quer que você veja como bênção. Mas você tem que estar muito próxima dele para viver isso. Então eu faço um convite para você. Se entregue. Ouça o que Deus tem para você através da sua dor. Transforme a sua dor no seu propósito. Impacte vidas com a mutilação que está no seu corpo ou na sua alma. E aí eu fui viver os meus propósitos. O médico achava que eu ia ter que fazer a quimioterapia, porque quando colhe o material na cirurgia, naquele momento não havia metástase, né? Que é quando a doença vai para um outro lugar do seu corpo. Foi retirado o linfonodo sentinela. E na cirurgia, o material que eles têm lá, os instrumentos, não mostraram uma metástase. Mas aí vai para um exame mais minucioso e deu uma micrometástase de 1 milímetro. Qual seria o tratamento? Quimioterapia. Nessa época começou um exame, que hoje já tem no Brasil, mas naquela época só tinha nos Estados Unidos, que se chama Oncotype, que eles avaliam o material para ver se, no seu caso, a quimioterapia vai fazer mais efeito do que a hormonioterapia que eu já sabia que eu faria. Só que aí esse exame é muito caro, irmãos, muito caro. Eu e meu marido daríamos um jeito. Só que mais um presente Deus me deu. Uma pessoa muito próxima a mim estava esperando um dinheiro que estava preso há 35 anos. 35 anos. A pessoa já tinha, assim, desistido. Já tinha esquecido. E aí ela recebe uma ligação dizendo que aquele dinheiro tinha sido liberado. E eu recebi de presente o valor exato para eu fazer esse exame. Eu e meu marido já tínhamos até falado, vamos fazer a quimioterapia mesmo, né? Vai ser mais uma maneira de eu me proteger. Só que, na verdade, até 15% não tem a necessidade da quimioterapia. O meu foi 8%. Eu já tinha cortado o meu cabelo mais curto, porque eu já estava pronta. Eu falava, Senhor, não tem problema, vou ficar careca, não quero botar peruca, e eu vou aí para mostrar para as mulheres que a gente pode ficar linda e lutar pela nossa saúde. E Deus, como eu recebi isso? Como um mimo dele, né? Ah, então quer dizer que a mulher que faz quimioterapia, ela não recebeu o mimo? Não. Cada mulher recebe, de uma forma, o seu testemunho. Algumas precisam passar pela quimioterapia, outras não. Ali, Deus colocou mais uma coisa no meu testemunho, mais um tópico no meu testemunho, né? Então, eu não precisei fazer quimioterapia, não fiz a radioterapia e fiz o tratamento de hormonioterapia durante 10 anos, que também tem os seus efeitos. Esse tratamento me deu outras marcas que se tornaram marcos que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, eu me tornei palestrante. Por quê? Uma amiga minha, eu ainda recém-operada, uma amiga minha falou, Ana, minha mãe está com caroço na mama, nós levamos ela ao médico, ela vai ter que fazer exames. Tá. Aí eu fui acompanhando, eu falei, me dá notícias. O médico disse para ela que ela podia ir para casa com categoria 4 no nódulo. Aí eu falei para ela, olha só, categoria 4 tem que fazer biópsia. Ela, você quer saber mais do que o médico? Eu falei, olha, eu estou vivendo isso, então eu estou pesquisando. Se fosse a minha mãe, eu levaria em outro médico. Ela levou em outro médico, e o médico foi super assustado, porque, mulheres, categoria 4, precisa fazer biópsia. E aí o médico falou para ela, olha, a senhora tem que fazer biópsia. A mãe da Jaqueline não só estava com câncer, mas ela tinha 2 tipos de câncer, um em cada nódulo, e o médico mandou ela para casa. Quando eu vi que a minha informação como leiga pôde salvar a vida daquela mulher, eu falei assim, eu não posso ficar calada. Primeiro propósito, eu vou colocar a boca no mundo para falar sobre o que as pessoas precisam saber, se conscientizar sobre o câncer de mama, sobre como evitar. Então, hoje eu falo sobre a conscientização, categorias do exame, o que precisa fazer, exercício físico, enfim. E conto a minha história, né? Escrevi o meu primeiro livro, Encontrando a Alegria em Meio à Dor. Uma semana antes de tudo começar, de eu fazer minha ultrassonografia, eu virei para o meu marido e falei, acho que eu vou escrever um livro. Eu sou professora, né? Fui professora até ano passado, 32 anos dando aula, professora de inglês. E aí eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu falei, eu vou contar sobre a minha história como professora. Só que na semana seguinte, quando toda essa história começou, eu falei, já sei sobre o que eu tenho que escrever. Então, eu fui escrevendo conforme as coisas foram acontecendo. Então, eu mesma, às vezes, abro e fico impactada nos detalhes do que Deus fez na minha vida. E aí eu comecei a ajudar mulheres.
Ah, Ana, eu conheço uma mulher que descobriu câncer de mama. Eu ia até ela, vou até hoje, né? Se precisar. Levo o meu livro, conto a minha história. Olha, você tem que ter fé, a cabeça tem que estar boa. E não tem ninguém para ir comigo na quimioterapia. Eu passei aí na quimioterapia com essas mulheres. Então, a minha vida começou a ser de me doar para acompanhar essas mulheres. E eu tive um projeto de mulheres. Então, eram mulheres de hospitais públicos, né? Porque eu, como privilegiada, podia ter um plano de saúde, né? Eu me sinto privilegiada por isso, ter os melhores tratamentos, e infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade. Então era uma forma de eu poder ajudar essas mulheres, correndo atrás de exames, correndo atrás de remédios, que às vezes ficavam faltando nos hospitais, atrasava os exames delas. E aqui, ó, meus alunos fizeram uma homenagem para mim no meu primeiro Outubro Rosa, né? Todo mundo de rosa. Fui chamada na Fátima Bernardes por conta do Outubro Rosa. Ela queria uma mulher que tivesse passado pelo câncer de mama e que tivesse tirado algo de bom, feito algo de bom. A cabeleireira dela, era da minha igreja na época, me convidou, eu mandei, enfim. E ela me convidou para ir lá para falar sobre essa homenagem dos meus alunos. Só que naquela época, a Fátima Bernardes estava se separando. Quando eu estou lá esperando para entrar, porque eu queria, né, falar, eu falei, gente, olha só, você não pode falar sobre religião, você não pode falar sobre da escola que você trabalha. Eu falei, tá tudo certo, Deus vai dar um jeito. E aí vem a assessora dela e fala assim, olha, a Fátima pediu para te avisar que ela vai mudar o foco da sua entrevista. Ela quer falar sobre o seu marido, porque parece que foi o seu marido que te deu a notícia, né? Eu falei, tá bom. Eu falei, gente, não entendi. Quando eu entrei, aí ela veio e falou assim, vamos agora chamar Ana Barreto, por que o nome desse livro? Né? E eu falando para ela, porque eu encontrei alegria em meio à dor, porque Deus falou desde o início. Aí ninguém ia me parar, não ia cortar, era ao vivo, né? Deus desde o início falou que eu tinha propósito e tal. Ela falou, mas conta do seu marido. E aí eu comecei a falar com ela, né? Eu falei assim, o meu marido foi meu enfermeiro, meu cabeleireiro, meu cozinheiro. Meu marido, quando me viu sem a mama, olhou para mim e falou assim, você continua linda. Eu amo você. Você pode perder uma mama, você pode perder 2 mamas, você pode ficar careca. E aí eu falei isso tudo em rede nacional. E a mulher estava se separando. Fátima Bernardes começa a chorar ao vivo. Isso no dia seguinte foi motivo de um monte de gente falando, mulher com câncer faz Fátima Bernardes chorar. E ela falou o seguinte para mim, se você tem um marido desse, é sinal de que você é uma esposa que merece. E eu falei para ela, assim, eu te agradeço por isso. E aí aparecia, eu tenho aqui uma tatuagem, que quando eu olhei a minha cicatriz em J, eu escrevi Jesus aqui. E aparecia o tempo inteiro na minha reportagem. Então eu pude mostrar em rede nacional que quem cuida de mim, que quem estava ali comigo, era Jesus. E no final ela veio falar comigo, quando acabou, ela falou assim, você me derrubou. Aí eu falei assim, toma um livro, lê esse livro, que Deus vai te ajudar nesse momento que você está passando tão difícil. Então Deus leva a gente a lugares e a situações que a gente nem imagina. E aí, eu enquanto estava cuidando de mulheres, no meu projeto, que eu amava, chegou esse rapazinho na minha vida, o Guilherme. Na época ele tinha 25 anos. Primo de uma amiga minha, que me ajudava em todas as minhas ações. Ela tinha ido comigo para o lixão, e aí ela me ligou e falou assim, Ana, você pode me ajudar? Eu sei que você ajuda mulheres, mas o meu primo, Guilherme, de 25 anos, acabou de descobrir um câncer muito agressivo no joelho. Eu falei, claro, botei meu livro embaixo do braço, e lá fui eu. Guilherme era ateu, não acreditava nem em luz, nem na força de nada. Ele, a mãe, toda a família. E aí eu falei para ele assim, olha, lê esse livro. Lê esse livro. Falei de Jesus para ele, ele meio assim, né? Com aquele olhinho. E ele leu o livro. E me ligou e ele falou assim, será que esse Jesus, se eu seguir ele também, ele vai me curar? E aí a gente tem que ter sabedoria, né? Eu falei assim, olha só, nem sempre o milagre que Deus faz é a nossa cura. Deus cura alguns para que a gente continue aqui na terra falando sobre ele, contando testemunho do que ele é capaz de fazer. Outros, Deus quer perto dele. Eu não sei qual é o propósito dele na sua vida. Aí ele, mas eu tenho 25 anos e eu quero viver. Eu falei, então vamos lá. Guilherme tirou um pedaço do joelho, colocou uma prótese, passou pela quimioterapia, passou pela radioterapia, e eu ali pertinho dele. O corpo dele ficou zerado do câncer. Veio a pandemia, o câncer dele voltou. Quando voltou o corpo dele todo tomado. Guilherme foi desenganado pelos médicos aos 28 anos.
E aí ele me liga de novo. Cadê seu Deus? Cadê o seu Deus? Eu vou morrer? Eu vou morrer com 28 anos. É isso mesmo que seu Deus vai fazer comigo? Eu quero viver, eu tenho tantos planos, eu quero viajar, eu quero conhecer tantos lugares. E eu falei, olha só, as pessoas estão morrendo de Covid, pessoas saudáveis. Tem pessoas que fazem tratamento paliativo, que vivem anos. E tem milagres. Deus pode te curar. Só que aí, uma semana depois, aí eu falei assim para ele, olha só, sabe o que você tem que fazer? Primeiro você tem que começar a falar sobre o que você viveu. Começa a ser boca de Deus, começa a contar para as pessoas. Ah, então tá bom, eu quero falar para crianças. Aí eu, professora há quase 30 anos na época, né? Falei, Guilherme, você está falando sério que você quer lidar com crianças com câncer? Não dá para ser adulto, eu trato das mulheres, você trata dos homens. Ele falou assim, se não for criança, eu não quero. Como eu queria muito ajudá-lo, montei um projeto que seria online, porque nós estávamos na pandemia, e nós íamos encontrar crianças toda semana, uma vez por semana, para conversar com elas, brincar com elas, ele ia contar a história delas, ia trazer esperança. Eu entrei em contato com a Casa de Apoio de Irajá, que é uma ONG que existe há muitos anos, que foi onde eu comecei meu trabalho assistencialista. E ele falou, não, Ana, você me manda o link e a gente vai disparar para as famílias. No dia que eu fui confirmar com o Guilherme que nós teríamos essa oportunidade, Guilherme foi internado com muitas dores. Ele conseguiu ver o projeto 2 dias depois e me mandou um áudio. Falou, Ana, vamos começar. Quando eu sair daqui, nós vamos começar esse projeto com as crianças. Só que o Guilherme nunca saiu de lá. Nós marcamos no dia 21 de abril para começarmos o nosso projeto. Guilherme faleceu no dia 17 de abril. E aí, foi a primeira vez que eu perguntei para Deus, Senhor, por que um rapaz? Por quê? Só que aí eu fui dar minha caminhada. Eu moro num lugar que tem uma ciclovia. Eu vou ouvindo meus louvores e vou orando. Em 1 hora, Deus me lavou, me esfregou e falou, não acredito que depois de você ter vivido o que você viveu, você vai achar que eu fiz algo de errado. E eu chorava e glorificava naquela ciclovia. E quando eu voltei, eu falava, Senhor, ok, me perdoa. Eu vou fazer o projeto acontecer. Porque eu acho que é do seu coração. É isso que tu está querendo me falar? Eu vou ter que viver isso? Quando eu cheguei, que eu olhei no meu telefone, tinha uma ligação da prima do Guilherme, a minha amiga, que foi quem me indicou ele. E eu falei, gente, ela está no velório do Guilherme. Liguei para ela, falei, oi, Andréia. Ela falou que eu estou querendo saber como é que você está. Aí eu contei para ela, falei assim, olha, eu fiquei muito triste, lógico, e briguei com Deus, falei com ele que eu não ia fazer projeto nenhum, porque o projeto era do Guilherme, e era um rapaz tão jovem, só que eu fui caminhar e voltei, amiga, e agora Deus me confirmou que eu preciso fazer. Ela começou a chorar, e ela falou, você está sentada? Eu falei, não. Ela, então senta. O Guilherme deixou uma carta, e nessa carta, ele deixou o último desejo dele, que você faça o projeto de vocês acontecer. E a minha tia, mãe dele, que também não acreditava em nada, pediu para te falar uma coisa. Em seu leito de morte, Guilherme pegou a mão dela e falou assim, mãe, a senhora precisa acreditar em Jesus. Sabe por quê? Tudo que aconteceu na nossa vida foi justamente porque nós não colocamos as coisas nas mãos dele. Essa mãe já tinha perdido um filho, ele era o segundo. Já tinha perdido o marido. E o Guilherme, no seu leito de morte, falou de Jesus para ela. Se isso não é propósito, se isso não é Jesus, o que seria? Então, depois que Guilherme deixou essa carta, pedindo para que eu realizasse sonhos de crianças, principalmente crianças com o tipo de câncer dele, ele tinha osteosarcoma, que é um tipo muito agressivo de câncer no osso. Existem vários tipos, mas esse, geralmente, a sobrevida é de 5, 6 anos. E eu fui seguir o que ele me pediu. No dia 21 de abril, que foi o dia combinado, eu estava online com as primeiras crianças, a prima dele estava, a tia dele estava, a minha família, e nós conhecemos os nossos primeiros pequenos. Nossos pequenos guerreiros, de suas casas, de seus hospitais, alguns fazendo quimioterapia, chorando de dor, e começaram a esquecer das suas dores naqueles dias em que nós estávamos juntos. Então, isso faz 4 anos. Fez 4 anos em abril que eu comecei o nosso projeto. Hoje nós somos uma associação já há 2 anos com o CNPJ. E qual é o nosso propósito? Oferecer dignidade e alegria a crianças na luta contra o câncer. Então, aqui nós temos algumas delas.
Esse menino, Lucas, é o segundo rapaz, agora ele já está com 18 anos, o primeiro menino que tinha o mesmo tipo dele, porque eu tive que ir atrás para cumprir o que o Guilherme me pediu. José Emanuel já tinha a perninha dele amputada, e aí eu trouxe ele para o Rio de Janeiro, ele morava em Santa Clara, a 7 horas daqui. O sonho dele era conhecer os jogadores do Flamengo, ele conheceu todos, tirou foto, comprou R$4.000 que a gente fez uma campanha, comprou boné, já não tinha mais nada, ele não sabia nem o que queria mais comprar na loja do Flamengo, comeu no McDonald's, que ele nunca tinha comido, ganhou um iPhone, porque meu filho ia trocar de telefone, o sonho dele era ter um iPhone, nós realizamos todos os sonhos de José Emanuel. Quando ele chegou à casa dele, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem que está salva no meu telefone até hoje. Tia Ana, nunca vou saber como te agradecer. Obrigada, te amo muito. Nunca vou esquecer dos seus filhos me chamando de irmão. Na semana seguinte, José Emanuel faleceu, com todos os seus sonhos realizados. Guilherme faleceu no dia 17 de abril de 2021. José Emanuel faleceu no dia 17 de abril de 2022. Se isso não é Deus, o que seria? A minha vontade, quando José Emanuel faleceu, era largar tudo. Briguei com Deus. De novo. Senhor, eu vou amar essas crianças, vou cuidar dessas crianças, realizar o sonho delas, e depois o Senhor vai levar? Eu não vou ter saúde para isso. Não vou ter saúde. Me deixa no assistencialismo, eu dou cesta básica, eu dou suplemento, eu dou fralda, mas eu não posso me envolver com essas crianças, amar essas crianças, ser amada por essas crianças, e simplesmente depois ter que ver essas crianças dentro de um caixão. Eu passei o dia perguntando e nada dele me responder. Foi numa quinta-feira, eu lembro como se fosse ontem. Quando eu cheguei à minha casa, 8 horas da noite, eu falei para a minha família, eu vou dormir. Eu vou dormir porque eu não estou bem. Daqui a pouco, eu tenho uma filha emprestada que foi minha aluna, eu fui mandrinha dela de casamento. Ela mora em São Paulo, ela estava no Rio e falou assim para mim, eu preciso ir aí. Eu falei, meu amor, hoje eu estou dormindo já estou deitada. Não, eu preciso te entregar uma coisa, tem que ser hoje, não pode ser outro dia. Eu tenho que ir aí hoje. Falei, ok. Aí botei minha roupa, ela veio de moto até. E aí, quando eu desci, no corredor do meu condomínio, do meu prédio, que ela veio, eu já comecei a chorar. A flor que o Guilherme mais amava, e que é a minha preferida, é o girassol, que é o símbolo da nossa associação. E aí, ela foi me deu todas as respostas que eu queria, que Deus precisava me dar através dela. Você não pode ficar no assistencialismo. Essa voz que está na minha cabeça está dizendo isso, eu só estou repetindo. E Deus me deu todas as respostas através da Vitória, para confirmar. E ela falou assim, você vai sofrer, mas quem vai trazer alegria para essas crianças é você. Ninguém vai poder fazer isso por você. E ali eu nunca mais perguntei. Já foram 27 crianças que nós, como diz o meu pastor, nós não perdemos, nós ganhamos para Jesus. A minha associação é evangelista. Nós nos encontramos toda semana, nós oramos, nós fazemos pedidos de oração, crianças aceitam Jesus. E as que vão para o céu, vão salvas. Então, solidariedade é o amor em movimento. E o que é Jesus? Jesus é amor. Jesus é amor. João foi um menininho de 6 anos, que quando eu fui, a primeira coisa que eu pergunto para as crianças quando elas entram no projeto é qual o seu sonho? Sabe qual era o sonho dele? Distribuir quentinha nas ruas. Aí eu falei, mas você não quer um boneco? Você não quer conhecer alguém? Você não quer conhecer os jogadores do Flamengo? Não, meu sonho é entregar quentinha nas ruas. E a mãe dele falou, Ana, ele fala isso desde que ele tinha 3 anos. Só que ele faleceu antes de eu poder realizar esse sonho. Mas, pastor Mário, minha igreja amada, nós abraçamos e nós fizemos, em homenagem a ele, a primeira entrega de quentinhas da nossa igreja em fevereiro, com a camisa do João, nosso pequeno João, e realizamos o sonho dele. E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, não só ação social, mas solidariedade é você olhar para o seu irmão, é você perguntar o que ele tem, é você trazer a sua experiência, não esconder a sua dor, mas compartilhar a sua dor porque pode ser a do seu irmão. Então, faça da sua dor o seu propósito. Desde que suas marcas sejam marcos. Deixem Jesus usar a vida de vocês através daquilo que só poderia ser dor e se transforma num lindo propósito. Tenham Jesus como seu melhor amigo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham essa intimidade com Ele e que vocês também tenham
uma palestra para dar, um testemunho para contar, através de algo que pode impactar vidas e salvar vidas, que é o que nós estamos aqui para fazer. Que esse evento toque no coração de vocês, que vocês espalhem para outras pessoas, que transformem vidas, porque isso é só o começo. Se vocês quiserem conhecer a gente, seguir, saber se vocês podem, que vocês podem ser voluntários, podem me ajudar as nossas crianças. Hoje nós temos 38 crianças, e quem sabe esse é o propósito de vocês. A gente tem uns panfletinhos ali, tem o livro para quem quiser também. E mais uma vez, obrigada por me ouvirem, obrigada pela oportunidade. Deus abençoe vocês.